Santos 2-1 para cima do Novo Horizontino, jogo que marcou a estreia do Santos no Paulistão e a estreia do Gabigol nessa reestreia, né? Já é a terceira passagem dele com a camisa do Santos e marcou essa reestreia dele de novo com a camisa do Santos. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, eu separei uma caneca do Santos, então para você santista, eu indico que dê uma olhada, link aí nos comentários. Também queria destacar que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu estou trazendo a análise da vitória do Santos contra o Novo Horizontino, no outro canal vou trazer a análise da contratação do Gerson pelo Cruzeiro, né? Já estava sendo especulado faz um tempão, mas anunciado foi só ontem, então vai ter esse vídeo lá também. Beleza? Vamos lá então falar dessa vitória do Santos. Eu tava vendo, tem muita gente que já tava criticando o Santos, tipo o Mano Brown, que é um cara que olhando para torcedores do Santos, é um dos mais conhecidos. E pô, primeira rodada, o Santos não tava jogando mal, o Santos tava com volume de jogo, o Jordi fez grandes defesas para salvar o Novo Horizontino, ele que foi revelado pelo Vasco, né? Então acho que de fato, quando o time está produzindo pouco, quando o time está mal, quando você deu tempo pro treinador, deu tempo para os jogadores e o time não está bem, eu acho válido criticar. Agora, primeira rodada, o jogo não tinha nem acabado, muitos jogadores estreando, jogadores jovens dentro de campo, estreia de Campeonato Paulista, o gramado da Vila Belmiro estava ruim, estava mal cuidado. Então, quando a gente vai criticar, a gente tem que colocar vários fatores, né? Eu acho que de fato faltou um pouquinho de paciência para uma certa parte da torcida do Santos. Por sinal, eu já acho um erro a forma como teve o anúncio do Gabigol tendo torcida organizada na apresentação, cara. Qual o sentido disso? Eu acho uma parada tão ridícula isso. Do lado do Atlético Mineiro também, já tendo torcida organizada pressionando o jogador. O time nem estreou na temporada. Pelo amor de Deus, cara. Cadê a organização? Torcida organizada é pra apoiar, não é pra criticar, pra intimidar. Eu, se fosse jogador, odiaria ter esse tipo de torcida. Eu não pensaria duas vezes se chegasse uma proposta de um time mais organizado e que fosse menos bagunçado, eu aceitaria. Porque jogar em um time que na sua apresentação tem torcida organizada indo te intimidar no meio da apresentação, bom, foi isso que aconteceu com o Gabigol na apresentação dele. Enfim, um primeiro tempo onde o Santos produziu oportunidades, chegou a fazer 1-0, depois de um lançamento longo, uma escorada do Ilharão, e aí o Gabigol já ia fazer o primeiro gol dele, logo no início do jogo, mas estava impedido, o Ilharão na origem, gol anulado. O Santos continua melhor, continua produzindo, mas em uma jogada de contra-ataque, o Novo Horizontino encontra o seu gol. O Diego Galo pela meia esquerda finaliza, a bola passa debaixo do Gabriel Brazão e ali o Novo Horizontino sai vencendo. Mas não é porque estava perdendo que estava jogando mal. O Santos estava melhor no jogo. Vai para o segundo tempo e no início do segundo tempo o Santos arranja um empate, um bate-rebate, um momento de pressão inicial do Santos e a bola sobra no pé do predestinado. Sobrou no pé do Gabigol, ele finaliza muito bem e ele abre o placar para o Santos. Vale destacar, cara, por vários momentos, quando eu era mais novo, principalmente, eu sempre olhava e falava, não, o Gabigol não tem nada demais, ele só tem um time muito bom e sabe se posicionar bem. De fato, tudo isso era verdade. Ele tinha um time muito bom e sabia se posicionar muito bem. Só que ele finaliza muito bem, cara. E agora num time mais limitado, como é esse time do Santos, e de certa forma a Vila Belmiro é um campo que você consegue ver de forma mais aberta as características técnicas dos jogadores do que em Maracanã e qualquer outro estádio. Porque não sei explicar direito o motivo, mas você consegue perceber mais a qualidade técnica de cada jogador. Então, se o cara é ruim jogando na Vila Belmiro, vai dar pra perceber isso. Se o cara é bom, vai dar pra perceber isso. E teve cada lance tecnicamente difícil e que o Gabigol transforma em algo fácil que deu para mostrar o porquê que ele é um cara tão valorizado e porque conquistou tanta coisa. O gol dele no início foi anulado, é um chute que pode parecer fácil, mas não é. Teve um chute absurdo dele para uma grande defesa do Jordi. Esse gol dele mesmo, armando a finalização muito rápido e chutando de forma indefensável. Então é de fato um cara que se posiciona muito bem e tem uma finalização muito boa. De fato, ele não conquistou tudo que conquistou, não se tornou um dos maiores jogadores da história do Flamengo à toa. E o torcedor flamenguista pode falar o que quiser. Mas das 4 Libertadores que tem, 2 é graças ao Gabigol. Então,
tem que ter bastante gratidão com um cara desse, né? Enfim, ali ele empata pro Santos. Indo para a reta final do jogo, já com 43, 44 do segundo tempo, vem um cruzamento da direita e quem que pisa na área para resolver? Tassiano. O Tassiano que fechou o ano passado muito bem, com 2 gols contra o Cruzeiro, sendo fundamental no atropelo do Santos para cima de um Cruzeiro já reserva, né? E inicia 2026 melhor ainda. Vindo do banco, ele infiltra, pisa na área, um gol difícil também, ele faz praticamente um gol de solada, dando um coice na bola e faz o gol da virada ali do Santos. Eu torço pro Grêmio. No Grêmio, era sempre um misto de sentimentos com o Tassiano, porque o Tassiano é o cara versátil, é o cara que no Grêmio ele jogou de lateral direito, jogou de volante, jogou de segundo volante, jogou de camisa 10, jogou de ponta direita, jogou de centroavante. Ele faz tudo. O Tassiano é o cara que qualquer técnico gostaria de ter, porque para ele não tem problema em jogar em qualquer posição. Ele jogando, ele agregando pro time, ele tá feliz. Então é um cara que qualquer técnico gostaria de ter porque ele é muito versátil. Onde tá com alguma brecha no elenco, tá com o Tassiano. Ele vai suprir essa carência. Só que no Grêmio tinha muitos problemas técnicos. O problema com o Tassiano nunca foi falta de esforço. Não, o Tassiano era um dos caras que mais corria. Só que ele claramente era um cara limitado tecnicamente. Ele evolui muito no Bahia, se encontrando como um segundo volante que chega bem à frente finalizando de fora da área, na primeira passagem pelo Bahia. Na segunda passagem pelo Bahia, sendo um cara com mais liberdade, quase que um meio atacante pisando na área. E ele foi contratado pro Santos nessa função de meio atacante. Só que dias depois de anunciar o Tassiano, anunciou o Neymar. E aí é difícil você comparar o Neymar com o Tassiano. E o Santos ainda mais pagando caro pelo Tassiano. O Santos pagou o quê? Quase 30 milhões de reais no Tassiano. Isso é loucura. Ele estava bem no Bahia, mas tem que ser racional. O Tassiano é bom jogador, mas não é pra tudo isso. É tipo o Rony, cara. O Rony é bom jogador, mas tu pagar 30 milhões de reais eu acho exagero. É um cara esforçado, que te salva em várias carências dentro do campo, mas não é um cara que tem uma qualidade extraordinária para valer tudo isso. Só que o Tassiano não tem culpa do Santos ter pagado tudo isso. Enfim, é um cara esforçado e que salvou o Santos. É um cara que tem coragem, um cara que não some do jogo, ele chama a responsabilidade. Pode ser que saia algumas tomadas de decisões ruins, chutes ruins, mas é por limitação técnica. Nunca vai ser por cara tá de sacanagem, por falta de esforço, muito pelo contrário. É um dos que mais se esforça, um dos que mais corre, um dos que mais está à disposição para ajudar o time. Só que, de fato, existe uma certa limitação técnica nele. Enfim, que nem eu falei, qualquer técnico gostaria de ter o Tassiano no seu plantel, porque ele te salva em várias carências. E foi ele que salvou o Santos. Cruzamento à direita, ele antecipa o zagueiro, faz o 2-1, gol da vitória do Santos no início do Paulistão. Gol importantíssimo porque é um campeonato estadual, não só o Paulistão, mas como todos os outros, mais curto. Então cada jogo é importante. E o Santos começar com vitória é importantíssimo. Pode não ter sido um jogo, assim, como é que eu posso falar? Unanimamente não existe. Unânime que foi incrível um jogo do Santos. Não foi, teve dificuldades. Por pouco não consegue a vitória. Só que aí, que nem eu falei, tem que entrar em fatores de não teve vários jogadores, o Neymar não jogou, o gramado da Vila Belmiro estava ruim, é a estreia do Santos, o Novo Horizontino se preparou por mais tempo, o Novo Horizontino é um time de Série B, quase Série A, quase todo ano tá quase subindo para a Série A. Então, tem que se colocar essas coisas em pauta antes de sair criticando ainda no primeiro tempo, falando que o técnico é ruim, que o jogador é ruim, que o time é uma porcaria, sendo que tem vários outros fatores para as dificuldades que o Santos encontrou. Estreia do Gabigol, que tende a ser um dos principais nomes desse time. Então eu acho que tem muito mais notícias positivas no Santos, como é um Gabigol já em alto nível, já mostrando que pode agregar bastante para esse time, mostrando por que é um jogador tão grande. Um Tassiano que não se esconde, um Robinho Júnior que entrou e agregou bastante vindo do banco, que é uma grande promessa também. Enfim, teve dificuldade, mas calma, primeira rodada. Enfim, vitória do Santos. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!